Uma saudação ao Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, na figura do presidente Gildardo Penedo, o nosso vice-presidente Vita, aqui representando o presidente Francisco Neto. Mas esse silêncio que eu fiquei aqui, muito mais que uma oração, foi a possibilidade de fazer uma reflexão a respeito das condições que as escolas passam em todo o país. E antes de mais nada, eu queria dizer ao professor Mozart que é uma grande responsabilidade sucedê-lo, porque realmente nós iremos aqui apresentar um projeto muito importante, deixando muito claro que esse projeto é uma parceria inédita entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e que nos traz muita alegria. E falar desse projeto, para mim, para o nosso grupo de trabalho, é motivo de muita alegria, porque tem trazido revelações que traz a possibilidade de revisitarmos, inclusive, as atividades dos nossos tribunais. Portanto, esse silêncio que eu fiquei aqui, muito mais que uma oração, foi apenas a possibilidade de me colocar no lugar de cada professor, cada professora, cada diretor, cada secretário, que nesse cataclisma que se encontra a administração municipal, estadual e federal na política pública de educação, traz do papel do gestor um caminho para nós nos reinventarmos. Então, professor Mozart, nós estamos no caminho certo. E por essa razão, estaremos aqui. Eu confesso aos senhores e senhoras que não irei passar de 22h30, vou ser muito breve nas minhas falas, né? 22h30 mais ou menos, mas pontualmente para dizer que nosso plano de fala objetivamente é a educação pública, as fiscalizações das ações relacionadas à educação e o papel dos tribunais de contas, conhecendo o empenho, aplicativo na ponta do lápis e algumas breves considerações. Eu vejo que apenas na saudação o tempo está passando, o tempo é cruel, e assim é a vida. E obviamente, para minha tela no trabalho, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Pois bem. Então, ontem à noite, né, fazendo as nossas reflexões, os nossos estudos, e aqui eu quero deixar meu abraço especial ao meu amigo e um dos coordenadores do projeto, o Alex Aleluia, um incansável nesse projeto Educação à Nossa Conta, junto com a conselheira Carolina e com as bênçãos e as autorizações do nosso presidente, do nosso conselheiro Ramon Moreira Gildásio, que ontem já nós discutimos, quando estávamos a discutir essa apresentação, chegamos com uma informação muito triste. Não sei se os senhores e senhoras viram que o IBGE divulgou ontem a síntese dos indicadores sociais e que indicam o aumento da pobreza nos anos 2016 e 2017. Então nós não poderíamos falar de indicador de educação pública sem falar sobre a realidade da pobreza no país. Porque a realidade da educação guarda também uma relação direta sobre o panorama financeiro que cada brasileiro e brasileira que se encontram nos agrupamentos subnormais tentam para acessar a educação. Então tem algumas imagens aqui, tentando passar objetivamente, passando ontem no Jornal da Globo, que nós temos mais de 15 milhões de brasileiros que vivem em extrema pobreza, com um salário de R$140 por mês. É verdade. E temos brasileiros que vivem com R$406 por mês, que são brasileiros que vivem em pobreza. E como falar de educação se nós falarmos dessa realidade financeira? E é interessante que nesse estudo do IBGE trata também que de 10% dessas populações que vivem em situação de pobreza, 75% dessas pessoas são pessoas negras. Essa é a realidade do Brasil. E aí, precisamos falar de políticas públicas de inclusão, de educação. E quando colocamos o panorama das universidades de modo geral, de todas as pessoas que ingressam, 79%, ou seja, 80%, são oriundas de escolas particulares.
E nós estamos discutindo universalização do ensino, ingresso à educação, como indicadores sociais que tendem a diminuir. Portanto, essa é a primeira reflexão, embora nosso grupo esteja aqui para apresentar o indicador, uma reflexão extremamente importante sobre a discussão de programas multissetoriais para discutir políticas de educação. A educação sozinha não vai atender os indicadores, os projetos, as estratégias dos planos nacionais. Pois bem, e as escolas estão vazias. Nós temos números que mostram a densidade, o tamanho da evasão escolar, porque o brasileiro que se encontra em situação de pobreza, entre a escolha do acesso à educação e a subsistência, escolhe a subsistência, e portanto temos evasão. Portanto, ao trazer o indicador, porque nós não viemos aqui para falar tão somente de números, de partida trazemos uma reflexão sobre a necessidade dessas políticas públicas, onde as políticas multissetoriais trazem a possibilidade de uma educação melhor, uma educação inclusiva, uma educação universal, um acesso realístico, para não discutirmos apenas números. Os indicadores que iremos aqui apresentar não é a possibilidade apenas de falar de números, é a possibilidade de trazer os números como um caminho de avaliar a efetividade na aplicação dos recursos públicos, e por essa razão estaremos falando dos tribunais de contas. Essa é a realidade. Então, quem precisa trabalhar para a subsistência, seguramente ela evade da escola. Esses os números falam. E é interessante que o professor Mozart já citou aqui o artigo 205, e fizemos questão de fazer uma breve correlação entre toda a discussão do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Ensino e as disposições do artigo 205, tão somente citando desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ora, eu não falo de exercício da cidadania, qualificação do trabalho, sem políticas sociais que tragam possibilidade daquele aluno que evade ter um acesso à educação, sobretudo a educação universal. E aí, obviamente, a educação pública, nós trouxemos aqui como direito fundamental. É interessante que nesses estudos que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas dos Municípios, sempre discutindo com os colegas do Tribunal de Contas do Estado, por conta dessa parceria inédita que nós estamos inaugurando, algumas reflexões trazemos. E aí é interessante que dessas reflexões, uma pergunta que a gente divide com os senhores e senhoras é muito simples. Qual a situação atual da educação brasileira? O que falta para avançarmos nos indicadores educacionais? Quem são os atores responsáveis pela fiscalização das políticas públicas? Ora, nós não estamos falando de números. E os senhores e senhoras sabem, minha amiga Cida, que o Brasil é um país que é campeão de vender números. Nós não estamos aqui para discutir números tão somente para criar elementos que tragam o Estado, o órgão de fiscalização, como aquele que vai dizer que o município aplicou ou não. Nós estamos trazendo a discussão de números, e aí estamos discutindo indicadores. O professor Mozart falou aqui de elementos que são bases constituidoras do nosso processo profissional. Essas bases constituidoras dos nossos indicadores são metas que foram citadas pelo professor Mozart, sobretudo quando falamos do desempenho dos alunos. E nesse panorama, o artigo 212 da Constituição, ao tratar da aplicação mínima, tanto da União, Estado, Município e Distrito Federal, traz à tona o que os órgãos de controle, aí foi citado pelo eminente conselheiro Raimundo Moreira, pelo conselheiro Gildásio, pelo conselheiro Vita, a respeito das aplicações constitucionais. E os órgãos de controle fazem o acompanhamento permanente dos aspectos monetários dos índices constitucionais. Os órgãos de controle, predominantemente, obviamente, dentro de uma relação histórica, faz o acompanhamento da aferição se efetivamente foi aplicado os 40% ou 60% do Fundeb, a Lei 11.494. Os órgãos de controle, no estado da Bahia, o TCM e o TCE, são proficientes neste acompanhamento.
Mas o que faltava para nós, nos nossos grupos de estudo, nessa parceria TCM e TCE, para fazer dos números o caminho de controle efetivo? E o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, para os senhores, senhoras, professores, diretores, gestores aqui presentes, secretários, são órgãos que têm o objetivo, dentre outras funções, de zelar pela correção da aplicação dos recursos públicos, de evitar desgoverno. E muitas vezes nas escolas, e aí nós estamos trazendo essa discussão aqui para todos, nós não conseguimos visualizar o braço do órgão de controle no acompanhamento dessas políticas públicas. E quando falamos dos tribunais de contas, falamos exatamente nesses requisitos que há pouco falamos: a aplicação de 25% da educação, a aplicação de 60% do Fundeb, a aplicação na valorização do magistério, o acompanhamento do parecer do Fundeb. Temos um índice de gestão da efetividade do município e IGM, o índice de efetividade da gestão municipal e IGM. E quem avalia o Plano Nacional de Educação? Os senhores e senhoras já perguntaram a respeito disso? Doutor Manuel Castro, quem avalia esses planos municipais e estaduais de educação, quando os órgãos de controle, conselheiro, fala predominantemente, até um passado não muito distante, de aplicação de índices? Eu apliquei 60%, eu apliquei 25%, eu atendi a educação, saúde, e todas as discussões que tivemos aqui foi exatamente na perspectiva de reinventarmos o papel do órgão de controle enquanto aquele que não apenas cartesianamente avalia números, mas discute a efetividade na aplicação de recursos públicos. E aí, falando do Plano Nacional de Educação, o PNE, obviamente no artigo 214 da Constituição Federal, citamos esse marco que foi a publicação das resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a resolução do TCE 82 e a resolução do TCM 1364, que estabelece um plano de fiscalização das políticas educacionais. E nós estamos aqui a falar, enquanto órgão de controle, para deixar muito claro que quando falamos de parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e o município com os municípios, é para que a política pública efetivamente aconteça. Precisamos desconstruir essa ideia que o órgão de controle é tão somente o algoz da administração. O órgão de controle é parceiro, é co-irmão, quando se fala de política pública, porque nos órgãos de controle tem pessoas que mudaram as vidas por intermédio da educação. E é isso que estamos aqui a discutir. Por isso que nós não estamos apenas aqui falando de indicadores. Todos os nossos estudos, todas as nossas visitas em loco aos municípios, teremos apresentações aqui de municípios, deixa muito claro que os números são elementos que vão consubstanciar a possibilidade de trazer um município melhor, sobretudo na temática educação. E aí visitamos o artigo 214 da Constituição, que já é o referencial para o que discutimos de plano nacional, plano estadual, municipal de educação, quando falamos de universalização do ensino, erradicação do analfabetismo, até o controle social na educação, que estão lá regrados no artigo 212 da Constituição Federal. E aí, gente, lá no site do MEC, tem o meu filho como garoto propaganda, conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Então, meu filho, brincadeira, tá, gente? Mas poderia ser, tá? Obviamente que nós não estaremos aqui para falar para os senhores e senhoras professoras os elementos da Política Nacional de Educação, porque os senhores e senhoras são doutores nesse quesito, secretários, professores e diretores. E aí nós, do Tribunal de Contas, estamos estudando os elementos de educação, de controle educacional, porque a gestão de educação, a execução da educação está nas mãos dos senhores e senhoras gestores e gestoras. Obviamente que nós temos uma luxuosa companhia de uma estudiosa na educação que vem de uma forma brilhante nos ensinando muito, enquanto a grande educadora, que é a nossa amiga querida Jumara.
nossa educadora, nossa amiga, nossa professora, onde nós estamos, juntamente com ela e os colegas do TCE, construindo uma nova expertise de educação. Quando falamos de expertise de educação, na construção do controle externo. Pois bem, obviamente que nós, no Plano Nacional de Educação, não estaríamos aqui para falar das 20 metas, porque são 20 metas no Plano Nacional de Educação e mais de 200 estratégias. Citamos o Plano Nacional de Educação, citamos o artigo 214 da Constituição Federal, meu amigo Teotônio, justamente para falar do tirocínio que nós utilizamos para a construção dos nossos indicadores, conselheiro Viola. A construção dos nossos indicadores a construção basilar do nosso indicador foi pautada exatamente no estudo de elementos do Plano Nacional de Educação e de elementos específicos e genuínos do controle externo. Por exemplo, as metas de educação, as metas do Plano Nacional de Educação, a meta 1, 2, 3, 5, 7, 11, são metas estruturantes que estão vinculadas à garantia de direito à educação básica com qualidade, acesso à educação, melhoria da performance dos estudantes, oportunidades educacionais. As metas 4 e 8, por exemplo, a meta 4, que fala da educação inclusiva, estão relacionadas à superação de desigualdades. As metas 12, 13 e 14, de qualidade da aplicação de acesso superior e pós-graduação. 15 a 18, valorização dos profissionais. A 19, efetivação da gestão democrática. E 20, ampliação dos investimentos, inclusive do próprio plano, onde até 2014, 10% do PIB é aplicado. E aí, muito bem colocado aqui pelo querido Mozart, professor Mozart, que seguramente, com essa emenda constitucional 95, que traz a redução dos gastos, não alcançaremos. Então, precisamos qualificar a nossa educação. E qualificar a nossa educação perpassa por uma discussão de gestão. Eu gosto muito de falar de um poeta mineiro, Fernando Sabino. É aquele que fala que no final tudo dá certo porque se não der certo porque não acabou. Ele fala que nas dificuldades da vida precisamos fazer da queda um passo de dança. E essa é a realidade da educação. Fazer da queda um passo de dança, pensando que despesas primárias serão cortadas nesse contexto da educação. Agora, qual foi a essência do nosso trabalho na construção desses indicadores? E aí o nosso coordenador Alex, vamos visitar, vamos discutir números, vamos trazer elementos que ampliem o nosso aspecto de indicador, que traga a educação como um elemento consistente para avaliar através de um índice. E trabalhamos com os índices 1, 2, 3, as metas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 18, onde inicialmente essas metas trazem dimensões que nós vamos trazer. Essas dimensões reunidas irão formar o nosso indicador IPEM. Mas qual a realidade dos municípios hoje no país? Muito embora algumas poucas, essas primeiras imagens que trouxemos aqui, de auditorias passadas que o Tribunal de Contas dos Municípios realizou, traz a realidade de alguns municípios, conselheira Carolina. Quando a gente fala de como os materiais são estocados, que traz aqui como os veículos estão, e seguramente algum professor, alguma professora, algum diretor possa se identificar com essa realidade que nós estamos trazendo aqui. Essa informação aqui, nós trazemos sempre no processo de pagamento, professor Hinaldo, no processo de pagamento, o histórico dessa aquisição era basicamente essa: cadeiras reclináveis giratórias para professores do ensino fundamental. Então precisamos, enquanto controle da educação, estarmos próximos. É interessante que, conversando com algumas diretoras, percebemos, uma certa feita, conversando com uma diretora, olha, nós estudamos gestão pedagógica, estrutura de classe, mas nós trabalhamos com gestão de patrimônio, gestão de pessoas, gestão financeira, e as administrações estão preocupadas, os gestores, os secretários, os prefeitos estão avaliando essa dimensão de necessidade do professor na escola.
é interessante, espero que tenha amigos aqui, colegas do controle interno, o TCM e TCE tem um grande parceiro, ou deveria ter, os controles internos. Porque a própria Constituição estabelece que os controles internos das administrações auxiliam o controle externo no exercício da sua missão institucional. E aí os tribunais de contas têm um espectro macro que envolve processos, que envolve programas, que envolve pessoas. E em falar em programa, meu amigo Dourado, meu professor Dourado, avaliando alguns programas de governo, eu quero ser muito franco, e essa conversa agora é principalmente com os nossos prefeitos, os nossos secretários. Estamos avaliando alguns planos plurianuais da educação, o plano de médio prazo, que está lá no artigo 65 da Constituição Federal, e chegamos à conclusão que muitos desses programas de governo, muitos desses projetos, não têm a mínima afinidade com o Plano Nacional de Educação. Nós estamos, no nosso estado, fazendo planejamentos fictícios, ainda, por óbvio, discutindo o Plano Nacional de Educação. E os planos plurianuais são leis. Então, discutir indicadores é também reavaliar a nossa forma de conceber os planejamentos dos municípios. Não tenho eu como fazer uma relação de planejamento desalinhada com as propostas do Plano Nacional de Educação. Senão as nossas discussões ficarão no campo da plateia, dos eventos, mas não iremos materializar as políticas públicas que estão lá no artigo 205, que estão lá no artigo 212 da Constituição, que está lá no artigo 214, que está lá no PNE. E aqui nós trouxemos um exemplo de um plano plurianual de um determinado município. Aqui foi tão somente um exemplo, é o caso da lancha da escola. Um determinado município, do seu plano plurianual, tinha lá aquisição de lancha escolar para conduzir os meninos que moravam na população, em locais, munícipes e populações ribeirinhas. Só que quando fomos avaliar o contexto do município, não tinha rio, não tinha mar, não tinha lago, profissional. Então precisamos avaliar o nosso planejamento. Precisamos discutir as políticas de educação de forma realística, porque existem lugares que tem, mas não nesse plano que nós avaliamos. E aí temos a discussão de um novo olhar do controle externo. E o novo olhar do controle externo, minha amiga Milene, o novo olhar do controle externo é nós trazermos um índice, não indicador, um índice que traz um referencial a partir das metas para discutirmos a efetividade em algumas ações de governo. Nós, nesse momento, nosso grupo de trabalho não teve a mínima pretensão de trazer um índice que por si é acabado. E quando falamos que por si é acabado, é como um índice, a partir da sua concepção, tão somente fosse um referencial para o município estar bem ou mal avaliado. Não. Nós iniciamos, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, nós iniciamos a possibilidade de discutir a gestão pública numa perspectiva mais realística, trazendo números com a possibilidade, parafraseando minha amiga Maíra, de fazer justiça social. E o IPEM é isso. É um índice de performance de educação municipal. O IPEM é um índice que nós particularmente, ao estudarmos esses índices, fizemos a relação, qual é a perspectiva dos índices educacionais, e aí o professor Mouzart consolidou em belas palavras a nossa interpretação, é a possibilidade de trazer a qualidade do ensino, de atribuir valor estatístico à qualidade do ensino, atender não somente o desempenho, mas também o contexto econômico e social. Por óbvio que nós não tratamos o plano de educação em todas as suas metas, mas ao tratar do IPEM, tentamos criar um referencial para que as administrações
passassem a qualificar a sua gestão a partir de um acompanhamento dos órgãos de controle, numa perspectiva além da aplicação dos elementos constitucionais, dos 25%, dos 60%, das documentações que são entregues às prestações de contas, mas um índice de gestão para ampliar o conhecimento. Olha, estamos criando nesta parceria a possibilidade de termos um referencial primeiro para discutirmos alguns números de gestão e aqui serão aplicados, serão apresentados por algumas professoras. Pois bem, obviamente, todo grupo de trabalho surge, existem vários momentos de filosofar, né? E é interessante que esse grupo, conselheira Carolina, tem filosofado muito, e o nome da senhora é muito citado, né, enquanto entusiasta desse processo, e temos, né, relações tão simbióticas que algumas pessoas terminam perdendo a identidade. Então, temos uma colega que era Maíra e outra que era Jumara, e que ambas filosofando tornaram-se Maju. E Maju, nessas discussões que tivemos, elas fizeram uma reflexão, hoje uma única pessoa, que diz: o IPEM não nasceu de uma ideia, nasceu de uma vontade. Poucos são os indicadores que tratam os diferentes como diferentes. Por isso, precisamos tentar fazer justiça social com os números também. Bacana, né? E aí começou revisitando algumas metas. Das 20 metas do PNE, estamos trabalhando inicialmente com essas metas. Temos a meta 1, 2, 3, ensino infantil, fundamental e médio, alfabetização, qualidade da educação básica, citando o IDEB, e o plano de carreira, quando nós falamos do piso. É interessante, e ouvir o professor Mozart aqui, o Alex, o outro entusiasta, que sempre ao discutir, falamos que estamos no caminho certo, porque as metas que nós estamos trabalhando guardam plena afinidade com os requisitos que são colocados como determinantes no processo de avaliação, sobretudo no desempenho do aluno. E é interessante que a própria OCDE, quando traz o PISA, né, que é um indicador que faz essa avaliação internacional, obviamente com metas comparadas, performance de estudantes, embora o Brasil tenha tido uma performance não muito positiva, traz o desempenho dos alunos como um referencial importante. E aí, ao construirmos o nosso indicador, o nosso tirocínio foram essas metas. Pois bem, nesse momento, tentaremos objetivamente pontuar a metodologia que trilhamos justamente para produzir esse indicador. Inicialmente, né, como nós já apresentamos, algumas metas foram eleitas. No material que os senhores e senhoras têm em mãos, percebam que temos um gráfico que trata muito claramente das dimensões que nós colocamos como referencial para a concepção do indicador. Quais seriam essas metas? A meta desempenho da gestão, e percebam, ao falar do desempenho da gestão, elegemos a meta 1, a meta 2 e a meta 3. Educação infantil, quando a gente fala de pré-escola e creche, educação, ensino fundamental e ensino médio, deixando claro que a partir de algumas estratégias, por óbvio, não foram utilizadas todas as estratégias. O que nós, no primeiro momento, concebemos foram a eleição, elegemos metas a partir de elementos que efetivamente pudéssemos quantificar, mesmo porque sabemos que não teria como consolidar alguns outros elementos que têm caráter subjetivo. Por exemplo, se nós fizermos uma avaliação mais profunda, meu amigo Marcelo Dourado, sobre o que se fala de educação integral, temos escolas que têm uma estratégia ocupacionista, onde o aluno tem algum tipo de atividade pedagógica, e as senhoras professoras podem me corrigir se eu estiver errado, e durante a tarde, nessa estratégia ocupacionista, nós não temos práticas pedagógicas
que justifiquem a estadia dessas crianças na escola. E, portanto, nós não estamos efetivamente trazendo uma meta. E a educação integral faz parte de uma das metas, obviamente que não foi colocada, mesmo porque existem elementos que são subjetivos nessa avaliação. A educação inclusiva, que é a meta 4, a educação integral 6, enfim. Mas a consolidação de metas é extremamente importante justamente para, na construção de novos indicadores, podermos fazer uma aferição verdadeira a partir de critérios e das estratégias que lá no PNE estão. Pois bem, então, por exemplo, nós trouxemos aqui um exemplo de um trabalho interessante, né? Que foi colocado aqui pelo professor Mozart, que houve viagens para o exterior, enfim, e nós, que por outro lado, qualifica muito o trabalho, né, da equipe, que nós não precisamos ir para tão longe, embora precisamos estudar muito para construir outros indicadores, para construir um indicador, inclusive chancelado pelo órgão de estatística do Estado. Não foi concebido pelo Tribunal, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, todavia chancelado pelo órgão de estatística do Estado. E aí nós trazemos um exemplo básico da meta 1. Só a título de exemplo. A meta 1 trata da educação infantil. Não é verdade? Pré-creche e pré-escola, 0 a 3, 4 e 5. E aí, na construção do indicador, foi considerado o percentual de atingimento da meta 1 de acordo com o estabelecido no PNE. Então, nós estamos trazendo uma das metas, por exemplo, e aí o tribunal, né, nós, dentro da discussão TCM e TCE, produzimos, a partir daquele quadro, 8 fichas. Cada ficha, nós construímos um indicador, cada ficha é representativa de um daqueles indicadores que ali estão, justamente para dar segurança nessa avaliação que os senhores e senhoras vão verificar. Então, percebam que essa meta 1, que refere-se à creche e pré-escola, lá no PNE, ela foi utilizada um referencial, então cada ficha tem um referencial, deixando claro que esse material já vai estar disponível no site, e nós vamos ter uma unidade de atendimento para explicar muito detalhadamente cada uma delas. Então, por exemplo, aqui só a título explicativo, tem uma meta, um indicador número 1, que a meta é acesso à educação infantil, que é a meta 1 do PNE, e percebam que aqui embaixo eu tenho uma meta que é a educação de 4 a 5 anos, que é a pré-escola. Verifique que temos uma fonte que é o SEI, com dados atualizados de 2015, diferente do IBGE, que é de 2010. E aqui temos a creche, de 0 a 3 anos. Então, consolidando as metas, os dois elementos que fazem parte da meta 1, creche e pré-escola, concebemos um índice, né, aqui é creche e pré-escola, que é nada mais, nada menos, um índice da educação, um índice relacionado à meta 1. Por óbvio, nós não estamos aqui detalhando, mas aqui é só para mostrar que cada um daqueles elementos que estão lá no quadro refere-se a uma ficha. Então, percebam, eu tenho aqui 8 elementos, que são 8 fichas de indicadores que construímos para criarmos o IPEM, né? O IAGM foi uma variável, né, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que vamos também mostrar. E as obrigações constitucionais, e aí eu quero parar rapidamente para falar, que nós não construímos indicadores a partir exclusivamente de metas do PNE. Nós trouxemos elementos, conselheiros, elementos que fazem parte da atividade do Tribunal de Contas, por óbvio, para qualificar o nosso indicador, porque o papel do órgão de controle na atividade do controle educacional determina também uma performance naquele indicador que nós produzimos. Então, aqui, no quadro que vocês têm em mãos, cumprimento de obrigações condicionais junto ao TCM, também é uma métrica para a produção do indicador. Em termos gerais, o IPEM termina sendo exatamente a consolidação de 8 indicadores. O IPEM é um índice
produzido pela consolidação de indicadores oriundos, tanto de metas que estão lá no PNE, quanto de elementos que fazem parte da atividade do órgão de controle. Acompanhamento de obrigações constitucionais, o índice de efetividade da gestão municipal, e quando a gente fala de obrigações, algumas específicas relacionadas à educação, como o atendimento de 60%, atendimento do piso. O piso tem que ser respeitado, entendemos que o piso tem que ser respeitado, e o piso é uma meta, é uma métrica, os 25% da educação, e chegamos, portanto, ao IPEM, a partir da consolidação de todos esses indicadores. Obviamente que a nossa intenção não era falar a construção de cada meta, de cada elemento, mas apresentar aos senhores e senhoras que somos, o nosso indicador foi produzido a partir da definição de vários elementos que determinam, naquele quesito, uma boa gestão, naquele quesito. Muito embora entendemos que existe algo tão importante quanto definir, quanto conceituar. E aí temos a reflexão de outra dupla de trabalho, que é o amigo Bartolomeu e Aurelino, que se tornaram Bartorelino, e que eles falam, temos a consolidação de indicadores importantes, com características diferentes em particular, mas nos possibilitou construir um índice seguro e próximo da realidade, e chancelado por um órgão oficial. E esse órgão oficial é exatamente a Secretaria de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que não produziu indicador. Esse indicador foi produzido pelo TCM, com apoio do TCE, mas com a chancela, por ter a expertise técnica para tanto, da Secretaria, da Superintendência de Estudos Econômicos do Estado, SEI. E é o que nós estamos apresentando para os senhores e senhoras. Passando, porque o tempo urge, a partir de agora eu vou apresentar o primeiro município e o último. Então, o melhor e o menos qualificado. É mentira. É mentira. Nós não estamos preocupados em fazer esse tipo de avaliação. Nosso indicador é para termos trocas de expertises. É para o senhor e a senhora, professor, diretor, diretora, secretário, poder apresentar as suas boas práticas e qualificar a educação do município naquelas metas. Nós não estamos aqui construindo rankings para aferir quem é melhor, quem é pior. Nós estamos trabalhando em parceria com as administrações justamente para fazer uma gestão educacional mais efetiva. Portanto, nós não estamos trazendo isso. E aí, já para adiantar, a gente vai mostrar rapidamente o cronograma para vocês, e a partir de segunda-feira, vocês, os senhores e senhoras, no próprio sistema de gestão editorial SIGA, conseguirão avaliar, verificar, melhor dizendo, o seu posicionamento, a pontuação do seu indicador nas diversas dimensões que nós temos, que iremos mostrar, que iremos apresentar. Temos algumas dimensões. O site já está disponível, inclusive está na cartilha, né? ipem.tcm.ba.gov.br. Aproveitar a colega de Libras da intérprete já para adiantar, pedir mais tempo para mim. Não sei como é que você pede tempo. Como é que pede tempo? Agora, pedir tempo tem um negócio, conselheiro, um swing, né? Assim, né? Então, mais tempo, porque nós já estamos terminando a apresentação, e eu sei que a apresentação trava mesmo, né? Mas a ideia... Tem mais 2 minutinhos só para passar? Estou terminando. Oi? Para mostrar que tem alguns filtros, né? Com o passar do tempo, a gente não vai antecipar mais. O município pode fazer um filtro por território, por faixa orçamentária, por número de habitantes, por valor de investimento por aluno, né? Aqui já é a apresentação do site lá, TCM e TCE juntos, nessa parceria, onde pode fazer filtros diversos. E aí, obviamente, precisamos apresentar aos senhores e senhoras algo muito importante, profissional, que é exatamente o resultado de que vimos a partir dessa parceria da turma que trabalha num projeto importantíssimo do tribunal também, que é o IEGN, o Índice
de efetividade da gestão municipal e que deu um subsídio também para que nós chegássemos a algumas conclusões importantes relacionadas a alguns números que nós visualizamos, né? Então, aqui são a escola muito seriada, né? A gente vê a condição, a sala diminuta, que não tem uma estrutura que comporte as crianças, algumas aí a merenda distribuída, e aí a gente tem relatos de jogos de crianças que relatos recentes de criança que desmaiou, não nesse município específico, mas por falta de merenda. Então é isso que nós precisamos avaliar, porque recurso específico para a merenda nós temos. Aqui era o local onde a merenda escolar estava sendo feita. De repente, alguns de senhores e senhoras perguntam, mas por que vocês trouxeram essa casa, se é a casa de particular? Não seria de nossa conta se essa casa não fosse a casa onde a merenda estava sendo feita, né? Naquela casa ali tem a apresentação, banheiro sem água, né? E aí a criança, né, voltando para a escola. Portanto, existe uma série de questões que a gente tem a apresentar, e eu, como a ponta do lápis dá para falar rapidamente, esse projeto também em parceria TCM-TCE na ponta do lápis, é fruto exatamente desse intercâmbio de informação entre os tribunais, né? O Tribunal de Contas de Minas Gerais, como mentor, né, do projeto, generosamente, obviamente, fruto dessa parceria entre tribunais, trouxe, fruto de uma cooperação técnica, cedeu tanto para o TCM e para o TCE fazer a gestão, onde existe alguns elementos que basicamente nós gostaríamos de mostrar, que é exatamente a possibilidade, seja aluno, gestor, professor, cidadão, poder, através do aplicativo, fazer o